funil de vendas e o famoso CRM. No vídeo de hoje eu vou te ensinar como é que você vai dobrar o seu faturamento esse mês usando essas ferramentas. Passo a passo, o que é, como é que funciona e como implementar. Etapa número 1, funil de vendas. O funil de vendas são as etapas, desde o momento que o seu cliente conhece até o momento que ele compra de você. Então, você que está assistindo esse vídeo, por exemplo, o meu funil começa com pessoas que assistem meu conteúdo, começam a colocar isso em ação, olham e falam, pô, esse André tem que dar umas dicas boas, até que esse negócio realmente me ajuda a ter mais resultado. E aí, conforme você assiste meu conteúdo, algumas pessoas vão olhar e falar assim, pô, será que o André não tem algum produto para me ajudar a implementar isso para mim? Ou me guiar nesse processo de melhoramentação? E o que essas pessoas vão fazer é, elas vão clicar em links que vão estar pelas minhas redes, pelo YouTube, pelo Instagram, por aí vai. E conforme elas entram nesses links, elas vão para um processo de qualificação em que uma pessoa vai entrar em contato com elas para ver se realmente faz sentido para elas ou não, o que elas estão buscando e como é que a gente pode trabalhar juntos. Se elas passarem dessa fase, elas vão para uma reunião de vendas, e a partir da reunião de vendas a gente fecha e começa a implementar o negócio. E o que é importante nesse processo de funil de vendas? Pô, André, por que eu preciso me dar o trabalho de entender essas etapas? Não é meio óbvio? É mais ou menos. Se você colocar etapas desnecessárias no seu processo comercial, o que vai acontecer é que você perde vendas de maneira desnecessária. Você vai ter fricções que você não precisa ter. Cada etapa que você coloca, algumas pessoas vão embora. Então é importante que o seu processo de vendas, as etapas comerciais que você tem, sejam coerentes com o que você está vendendo. Então, eu que vendo, por exemplo, mentorias, que são processos muito mais caros, eu preciso ter um processo muito mais robusto do que um Spotify da vida em que você simplesmente entra lá e se cadastra, você não precisa nem fazer nada, você não precisa de uma pessoa comercialmente falando, ativamente conversando com o seu cliente. Então, o lance aqui é, você precisa ter a clareza de quais são as etapas do seu processo comercial, de forma que isso seja coerente com aquilo que você está vendendo. E o grande problema dessa história é que se você não tem um funil estruturado com os números de cada etapa e você não está vendendo, você não sabe onde está o problema. Porque você está lidando com uma abstração de não estou vendendo, mas não estar vendendo é o resultado final de todo o processo. E você não sabe onde exatamente está o gargalo, você não sabe exatamente onde mexer, então você fica olhando e falando, cara, o que eu faço agora? Não sei, começa a entrar em desespero. E talvez você esteja se perguntando, pô André, tudo bem, mas como é que saber as etapas é o suficiente para eu ter os números de cada etapa? Não é. E é justamente por isso que nós temos a etapa número 2, que é o CRM. O CRM, o Customer Relationship Manager, é o aplicativo, ou a planilha, ou o pedaço de tecnologia que você quiser, que você vai usar para mensurar e acompanhar cada uma dessas etapas. E, obviamente, a importância disso é que esse é o cara que vai te permitir olhar para os dados. Quanto mais automático isso for, mais fácil. Vendedores têm uma tendência muito grande a não querer mexer nisso, e esse é o elemento central que vai te permitir operar com seus clientes. Então isso não só vai te dar a informação que você precisa para operacionalizar, como isso vai te permitir também implementar estratégias mais eficazes. Por exemplo, se você tem uma base com os seus clientes atuais, não só com os novos clientes que estão entrando, mas todo mundo que está vivo dentro da sua base, e você sabe quando que essa pessoa comprou de você da última vez, isso te dá a possibilidade de entrar em contato com ela em momentos específicos, em momentos chaves, ou identificar qual cliente tem mais fit para você oferecer um novo produto. Então eu tenho uma mentorada, por exemplo, que ela tem uma franquia de lavanderia. E uma das coisas que eu comentei com ela é o seguinte, na lavanderia você tem uma vitória muito grande quando você começa a operar com base na recorrência. Muitas pessoas vão para a lavanderia muito de vez em quando, lavam uma vez na vida, outra na morte, e beleza, essas pessoas, elas conseguem te trazer algum faturamento, mas as pessoas que mais vão te trazer faturamento são as pessoas que precisam que você lave algumas roupas toda semana, todo mês, para sempre. Porque se você fizer um bom trabalho, essa pessoa vai te dar muito dinheiro ao longo do tempo. No caso delas, são homens que têm camisas sociais e ternos e ou eles não querem passar esse negócio em casa, ou eles são solteiros, não têm esposa, ou não faz sentido ter uma empregada que consiga dar uma mão nisso, sei lá. Caras que não estão afim de ter o trabalho de lavar e passar a camisa. Se ela faz um bom trabalho passando essas camisas e lavando e principalmente proporcionando a conveniência de pegar na casa dele e devolver na casa dele sem ele nem ter que ir na lavanderia, por quanto tempo você acha que esse cara fica? E quanto dinheiro esse cara vai trazer para o negócio dela ao longo do tempo?
Exatamente. Você ter esse tipo de dado de quem são esses clientes, com que frequência eles vêm, o que eles pedem, é o tipo de coisa que te permite desbloquear uma montanha de valor dentro do seu processo comercial. E talvez nessa altura você esteja se perguntando, pô André, o quanto eu preciso de um CRM caro pra caramba e sofisticado? E a resposta é, provavelmente você não precisa. Empresas que precisam de um CRM que seja realmente tecnologicamente robusto, em geral, são empresas que já têm um nível de sofisticação maior. Se você não tem um CRM, você não tem um funil, você está muito melhor posicionado ou usando uma ferramenta basicona, tipo um Excel, tipo um Google Sheets, preferivelmente alguma coisa que fique na nuvem, que é atualizada em tempo real, porque isso te dá flexibilidade para moldar o seu processo e mexer nos parâmetros de uma forma que não é custosa. CRMs complexos como um Salesforce, por exemplo, é o tipo de coisa que se você errar na implementação, você está muito ferrado, isso custa muito dinheiro, isso vai dar um trabalhão de mexer. E você tem a possibilidade de usar uma coisa um pouquinho melhor, caso te interesse, que é o Trello. O Trello é uma opção gratuita, funciona muito bem, tem os cards, você consegue colocar datas, todo tipo de coisa que você precisa mexer. Mas o que é importante no CRM? Muito mais do que você ter as colunas e o que é e os clientes e tudo mais, é você ter um funil bem estruturado. Se você não tiver etapas muito bem definidas e metrificadas, o que vai acontecer é que o seu CRM vai ficar bagunçado. E aí, antes que você perceba, você está preenchendo um negócio, você não sabe nem porquê, não tem utilidade nenhuma, e aí você fica se perguntando se aquele esforço todo vale a pena. De fato, se você não tem um processo estruturado, um funil bem montado para ter a base desse CRM, de fato, esse negócio provavelmente não vai fazer sentido para você. O que me leva à etapa número 3, iteração. Uma vez que você tem os números, agora você precisa trabalhar com eles. E aí você tem algumas frequências que você pode operar. O básico disso aqui é você operar na sua semana, em que você vai fazer o fechamento da semana e ver como é que as coisas foram. Dependendo da sua operação, você pode fazer isso com mais frequência ou menos frequência. Então, se você está rodando, por exemplo, uma operação de tráfego pago, você pode olhar isso para uma frequência um pouco menor, horizontes um pouco mais de tempo, 2 semanas a 1 mês. E dependendo do que a gente estava falando, a gente pode fazer isso em um dia, dependendo do que for a sua operação. Se tem uma coisa que for um pouco mais intensiva, alguma coisa de loja que não dependa tanto de internet, do digital, então olhe para a sua operação. Mas no final das contas, o que a gente precisa olhar é como é que está sendo a nossa performance ao longo desse tempo. E uma vez que você para fazer isso, você vai olhar para cada um desses números, você vai entender os gargalos. E o que é importante é você entender quais são os parâmetros normais de mercado para cada uma dessas coisas. Então, por exemplo, se você vai fazer cold call, você vai pegar o telefone e você vai ligar para uma lista fria de pessoas, você vai procurar na internet negócios, no Google Business que tenham uma certa característica, você vai pegar o telefone, ligar para eles e oferecer alguma coisa. Você precisa saber qual é o normal dessas etapas, porque se você não souber, você vai estar querendo mexer num negócio que não faz sentido mexer. Às vezes você tem um parâmetro que está muito bom e você quer mexer nele e não faz sentido. Então, no caso da venda fria, por exemplo, a taxa de conversão, dependendo do que você está vendendo, vai ser alguma coisa em torno de 1%. Então, quer dizer, você vai fazer umas, 200 ligações, dessas 200 ligações, 100 pessoas vão te atender, dessas 50 pessoas te atender, 50 vão te xingar, das 50 que ficaram, umas 30 vão se interessar em ouvir o que você está falando, umas 20 pessoas vão falar, preciso falar com a minha esposa, e das 10 que sobraram, 5 vão marcar um segundo papo com você, e dessas 5 umas não vão aparecer 2, e dessas 2 você vai fechar. É mais ou menos esse o fluxo que você precisa olhar. E aí, com esses números todos na mão, você pode olhar para o seu passado, para a sua série histórica, para tudo isso, e você olhar, cara, qual que é o mundo real, o que está acontecendo hoje, qual que é o mundo ideal, como as coisas deveriam ser, e aí a gente começa a operar nos ajustes. Então, muito comumente, o que vai acontecer para a maior parte dos negócios é você não traz volume de leads o suficiente. Você precisa trazer mais pessoas para o negócio funcionar. Muitas vezes você acha que o problema é comercial, mas não é. O problema é um problema de marketing, o problema é um problema de atração de leads. Então você precisa operar nesse ponto. Ah não, eu estou atraindo leads, só que eu estou atraindo leads que não tem nada a ver. Um monte de gente que é completamente desqualificado, não tem nada a ver com o tipo de gente que compra o meu tipo de serviço. Ótimo, então a gente precisa mexer uma vez mais aqui na nossa atração. Tem algo errado nesse processo de atração. Ou até tem algo errado no nosso processo de qualificação. A pessoa que está qualificando está mandando gente desqualificada que não deveria estar mandando. Não, tá tudo certo, essa galera tá ótima. O problema é que o comercial não consegue converter. Ótimo, então a gente precisa treinar esse cara, melhorar a condução comercial dele, porque tem algo errado no script, tem algo errado no poder de persuasão. Percebe que quando a gente olha para os números, as coisas ficam muito mais claras, é muito mais fácil você tomar uma decisão, porque agora você não está mais no achismo, agora você está operando
com base nos dados. E é claro que isso alcança um novo nível de produtividade quando você não está só operando na perspectiva puramente comercial, mas quando você começa a trazer toda essa lógica de organização e inteligência de dados para o seu negócio como um todo. E se você quer saber como é que você faz para organizar o seu negócio inteiro usando uma ferramenta como o Trello, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou te contar.